Olá, minha gente. Mais uma vez, contando com o nosso deputado Gerson Berger, jornalista Pedro do Couto, que sempre participam do nosso programa. É muito bom estar com vocês novamente. E nós vamos iniciar falando da tragédia que se abateu sobre o município de Angra dos Reis, uma tragédia que fez tantas vítimas fatais e que hoje as pessoas culpam a Mãe Natureza, como se a Mãe Natureza tivesse alguma coisa com esta calamidade, com esta tristeza. O que nós vemos sim é uma falta de sensibilidade, é uma falta de critério, uma falta de responsabilidade das autoridades que não se preocupam, que não fiscalizam, que permitem que se construa em qualquer lugar. E eu culpo diretamente o prefeito de Angra dos Reis, mas principalmente os seus antecessores, que permitiram que essas construções fossem realizadas. Nós aqui no programa temos falado sempre que falta uma política habitacional séria, principalmente voltada para as classes de baixa renda e, mais ainda, planos diretores nas cidades, nos municípios, que estabeleçam onde pode e onde não pode se construir. E que haja repressão, sim, todas as vezes que se constrói irregularmente. Mas fica aqui a nossa tristeza, o nosso pesar, a nossa solidariedade às famílias enlutadas, principalmente aos pais que perderam seus filhos, jovens, crianças. Como conviver com a casa, com o dia a dia, sem estas presenças tão queridas? Tereza, você expressou bem a dor com que nós ouvimos e vemos. Mas isso não é novidade. Há 40 anos atrás, a população era menor e o problema era o mesmo. E daqui a 60 anos, tudo vai continuar na mesma. Porque na hora que estoura, é um bam-bam-bam danado. É uma dor tremenda, muita promessa. Muita gente que não quer sair de onde está, na zona de risco. Tudo se repete. E é lamentável. E continuamos na mesma. E essa grande dor é que nós não evoluímos. De fato, sem dúvida alguma, foi terrível a tragédia de Angra dos Reis. Enlutou a todos nós, é uma tristeza absoluta. E é um episódio que se acrescenta a outros na vida da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Eu me lembro que em 87, por exemplo, houve vários desabamentos e deixaram como lição que a impossibilidade de se construir prédios em áreas que tenham sido, em algum tempo, leito de rios. Não foi observado isso e a tragédia se repetiu. É preciso que deixe de se repetir. Mas nós vamos passar para um outro assunto, um assunto também muito sério e que nós frequentemente abordamos aqui no nosso programa, que é a discriminação. Traremos uma fala do nosso deputado Gerson Berger sobre uma situação. Uma pessoa não judia que foi chamada de judeu ladrão injustamente e o nosso deputado aqui no programa, há algum tempo atrás, fez essa bela dissertação que nós fazemos questão de trazer para vocês novamente, porque vale a pena e leva a reflexões sérias. Tereza, esse problema de discriminação é um problema que atinge todas as raças, religiões, povos e até as mulheres. Eu recebi uma carta a respeito e respondi através de um artigo que saiu na imprensa. Ele dizia mais ou menos o seguinte: um amigo lojista contou-me que foi xingado por uma cliente de judeu ladrão. Ele, que é libanês e cristão, nunca tinha sofrido esse impacto. Atribuiu isso ao antissemitismo que cresce mundo afora. Pode até ser um reflexo, porque os antissemitas sempre se aproveitaram das grandes massas desinformadas para desencadear processos discriminatórios. A discriminação não é só contra os judeus, é contra todas as minorias, sejam povos, imigrantes, religiões. Ao longo dos séculos, os judeus foram os que mais sofreram todo tipo de preconceito e discriminação.
como a escravidão no Egito, a Inquisição, os campos de extermínio na Alemanha. O povo judeu, de tanto ser discriminado, conseguiu se mobilizar através do movimento sionista, um movimento para voltar à terra que historicamente lhe pertencia. E só fundou o Estado de Israel após decisão da ONU, que criou o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Essa histórica Assembleia da ONU foi presidida pelo grande brasileiro Oswaldo Aranha, sempre reverenciado em Israel. Criado o Estado de Israel pela ONU, o povo judeu se estabeleceu enquanto os palestinos, incentivados por extremistas, se recusaram a estabelecer o Estado palestino. Por que tanto preconceito contra os judeus? O Papa João Paulo II pediu desculpa aos judeus, chamando-os de seus irmãos mais velhos, pelos erros que os católicos cometeram durante séculos, perseguindo os judeus e os acusando erradamente de terem matado Cristo. Com a rapidez e a força que a mídia passou a ter na última década, talvez a maneira dela mostrar o conflito no Oriente Médio tenha contribuído involuntariamente para o aumento do antissemitismo. Isso porque Israel aparece como um Estado forte, organizado, cheio de tecnologia, enquanto os inimigos aparecem como pobres e oprimidos. Fica faltando lembrar que Israel é um Estado jovem, com apenas 61 anos, de um povo que transformou o deserto em terra fértil, investiu em tecnologia e é o único país democrático da região. Ricos em dinheiro são os países em volta, só que suas riquezas ficam na mão de meia dúzia de famílias. As populações são miseráveis, não votam e são estimuladas a achar que o inimigo é Israel e não seus próprios dirigentes. Israel, ao ser atacado por homens ou mulheres bomba, suicidas, que matam civis israelenses, explodem ônibus de crianças, não pode revidar. Revida, porque o judeu é igualzinho a todos os povos. O judeu é igualzinho ao cristão, católico, evangélico, ao espírita, ao islâmico, ao budista, a qualquer povo de qualquer religião. Há judeus ricos e há judeus pobres. Há judeus brancos de olhos azuis, judeus brancos de olhos castanhos, judeus morenos, judeus ruivos e judeus negros. Há judeus cientistas como Albert Einstein e Albert Sabin, cuja vacina salvou milhões de crianças da paralisia infantil, e há judeus operários, como em qualquer povo e em qualquer religião. Por isso, temos de avisar a todos os desinformados, como a senhora que chamou o cidadão de judeu ladrão, que independente da lei aprovada na Constituição de 1988, que passou a considerar o racismo e a discriminação crimes inafiançáveis, o melhor mesmo é lembrar do velho ensinamento de que todos são iguais perante Deus. Ao chamar o cidadão de judeu ladrão, a senhora estava a ofender todos os judeus, inclusive Jesus Cristo e diversos santos da Igreja Católica, como, por exemplo, São Paulo.